Olá, aqui é o Thiago. Hoje é dia 3/12 de 2019. O ano está prestes a acabar. E, enfim, no podcast de hoje vai ser um podcast provavelmente curto. Aliás, de primeiro eu quero já me desculpar caso a minha voz esteja meio fina ou esteja falando num ritmo muito lento. É que tá meio foda de manter o NoFap, porque, como eu já disse em alguns podcasts anteriores, eu tô meio que planejando. Já fiz planos para 2020, eu tô me voltando mais pro futuro agora e eu tô alterando uma série de coisas na minha rotina, nos meus hábitos, em coisas que eu penso, coisas que me rodeiam, coisas que eu faço com o passar do dia. E eu tô meio que utilizando esse final de ano de 2019 para já começar as mudanças que eu quero implementar de fato em 2020. Porém, não está sendo fácil. E aí ontem eu quebrei o NoFap, hoje eu quebrei de novo. Tá complicado. Digamos que eu estou conseguindo melhorar aos poucos, mas assim, é mais ou menos aquilo que eu falei no meu último podcast, falando sobre a Red Pill e Matrix. A gente está tão cercado por dopamina, tudo é tão dopamina nesse mundo que a gente, sabe, é muito difícil sair disso. Você mexe uma coisinha, mexe numa dopaminazinha e teu cérebro já corre desesperado, pedindo, pelo amor de Deus, vamos para outro lugar, vai para outro lugar, faz outra coisa. Prazer, 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 prazer. E ai, cara, tá sendo complicado. Mas eu ainda tenho um mês, ainda falta um mês. Estamos aqui em dezembro para eu firmar as coisas que eu quero firmar para 2020. Então esse período aí, final de 2019, está sendo uma desgraça. Como vocês podem ver, eu tô meio, talvez estejam percebendo, estou meio cansado. Mas é isso, como eu tô dizendo, eu tô tentando implementar mudanças e não é fácil. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar no podcast de hoje. No podcast de hoje eu quero falar sobre algo. Aliás, esse podcast deveria se chamar Gratidão Racional. Porém, eu não gostei muito desse título. Achei que ficou um negócio muito tipo. Eu só quero parecer o diferente, só pra não dizer que eu sou aquele gratidão good vibes ou gratidão esquerdista. Não, gratidão racional. Aí eu acabei pensando e vou deixar o nome desse podcast provavelmente de Shokuji o Arigato, que é basicamente sobre o que eu estou fazendo antes das minhas refeições. Mas antes disso, explicar o que é Shukuji Arigato. Shukuji Arigato basicamente significa obrigado pela refeição em japonês. Isso se meu querido amiguinho Google Translate não estiver errado. Caso alguém aí do canal manje japonês e puder me confirmar se realmente obrigado pela refeição em japonês realmente fica shokuji ou arigato, se alguém manjar e puder me confirmar, eu agradeço. Mas enquanto não tiver ninguém aí que manja de japonês e puder me confirmar ou não e me dar como que se fala realmente isso daí, eu vou continuar falando shokuji ou arigato. Shokuji ou arigato, obrigado pela refeição. Uh, Esse podcast basicamente vai ser um podcast falando sobre gratidão. Só que não no sentido norme, no sentido comum, sabe? No sentido daqueles maconheiro, esquerdista, good vibes, essas porra aí que fala gratidão pra tudo, sabe? Não nesse sentido que aliás é uma das razões que eu evitei essa palavra por muito tempo. Tem várias palavras que eu já não utilizo mais muito hoje em dia porque o significado delas acabou se deturpando, se perdendo por essa galera progressista, sabe? Resiliência, tóxico, gratidão, por aí vai. São várias palavras. Embuste, que era uma palavra antiga pra caralho, que essa galera ressuscitou e colocou um significado completamente merda. Enfim, tem várias palavras por aí que infelizmente foram deturpadas pela galerinha New Age progressista e tal. Mas de uns tempos pra cá eu acabei percebendo que gratidão, o conceito de gratidão é um conceito importante. Não nesse conceito aí, maconhista, new vibes, de substituir obrigado por gratidão e falar gratidão pra tudo. Não nesse conceito, mas no conceito, como eu tava dizendo, um conceito mais racional da coisa. Porque, como eu já tava dizendo em alguns podcasts anteriores, eu acredito que a nossa geração, vocês aí que estão me ouvindo, vocês aí que nasceram aí nos anos 90, nos anos 2000 pra frente, nós somos uma geração, por mais que obviamente também quem tá me ouvindo possa ser das mais variadas classes sociais, pode ter nego aqui quase miserável, nego pobre, nego classe média ou até um classe média alta, um riquinho, quem sabe.
Mas enfim, por mais que eu acredito que quem está me ouvindo são de várias classes sociais, mas eu acho que mesmo a pobreza nos dias de hoje é uma pobreza melhor do que a pobreza há 500 anos atrás, sabe? Porque mesmo pobre hoje em dia, ele tem assim o básico para viver. É óbvio que o pobre, pela própria definição de pobreza, ele não vai ter, sei lá, um carro luxuoso, ele não vai ter uma casa grande, óbvio, porque se ele tivesse, ele não seria pobre. Mas assim, mesmo os pobres hoje em dia têm o básico para viver. Eles têm um teto, têm uma cama, pode não ser a melhor cama do mundo, mas tem. Tem comida, pode também não ser a melhor comida do mundo, pode ser que às vezes não tenha, às vezes até falte um pouco de comida, mas assim, via de regra geral, mesmo os pobres, tirando os miseráveis, tirando assim, nego que tá à beira de morar na rua, ou aqueles que realmente moram na rua, a maioria das pessoas, mesmo os pobres, tem assim o básico para viver. É óbvio que vai aumentando a classe social, vai melhorando a condição, vai ficando mais confortável. Mas assim, a maioria das pessoas aqui no Brasil tem o básico para viver. Especialmente se você morar numa grande cidade, vamos colocar assim. Na grande cidade talvez os confortos sejam maiores, porque as oportunidades também são maiores. E eu acho que é o padrão, assim, meu, não diria exatamente meu, mas assim, o padrão da nossa geração, por ser uma geração que basicamente nasceu com tudo, nós somos muito ingratos, sabe? Não necessariamente que a gente todos nós somos muito ingratos, mas a gente simplesmente não pensa no custo das coisas que a gente consome, a gente não pensa no custo que as coisas têm. Por quê? Porque simplesmente a gente nasce numa família que nos banca frequentemente, a gente nasce numa família com condição social favorável. A minha família, por exemplo, é uma família de... Eu não digo que é uma família de classe média alta, mas é uma família, assim, com uma condição classe média média, vamos colocar assim. Tem uma condição, assim, boa. Boa para ótima, se for comparado com condição aí de outras pessoas que tem aí no Brasil de condição mais pobre, assim. Eu sou eu pelo menos, eu reconheço que eu sou um privilegiado. Não no sentido comum da esquerda, de porque você é branco, hétero. Não nessa merda, pelo amor de Deus. Mas sim no sentido de saber que eu nasci, que eu tenho pais que têm uma boa condição financeira, eu moro num bom bairro aqui onde eu moro, nunca me faltou comida na mesa, nunca me faltou roupa para vestir, nunca me faltou água, nunca me faltou energia, eletricidade, nunca me faltou gás para cozinhar comida, enfim. Por esses fatores de ordem mais financeira, de não me faltar, e materiais, de não me faltar bens materiais, hoje em dia, é óbvio que isso daqui que eu tô falando é algo que eu só comecei a desenvolver de um ano pra cá, eu diria, essa consciência de que eu sou privilegiado, sabe? Não no sentido, como eu disse, da esquerda, mas simplesmente porque eu tenho uma existência confortável, nunca me faltou nada. E eu enxergo que a grande maioria das pessoas que fazem parte do meu círculo social, e até algumas que estão um pouco fora dele, a maioria das pessoas, basicamente, hoje em dia, até mesmo os pobres, são pessoas privilegiadas, sabe? Porque antigamente a pobreza era você literalmente viver assim, passar fome, sabe? Você literalmente passar fome e às vezes até não ter nada para trabalhar, ou então trabalhar tipo 16 horas para ganhar tipo um pedaço de pão no final do dia, você assim viver com muito pouco. E não tinha medicina, não tinha as regalias que a gente tem hoje, não tinha tecnologia, enfim, não tinha uma série. Também a mortalidade infantil muito mais alta do que a mortalidade infantil de hoje. Enfim, antigamente a pobreza era muito pior do que a pobreza de hoje, porque hoje em dia mesmo o pobre, ele tem tudo bem, o SUS é uma merda, beleza, mas assim, você prefere o quê? Você ter o SUS, que é uma merda, ou você não ter nada, você não ter saneamento básico, você não ter Estado, não ter porra nenhuma, porque assim, o pobre há 500 anos atrás, ele não tinha porra nenhuma, ele não tinha nem SUS. Então o que você prefere? Ser pobre hoje em dia, que pelo menos você pode ter um celular, um celular de, sei lá, de 5 anos atrás que já está ultrapassado, mas beleza, você tem, ou ser um pobre que antigamente morria com seus 30, 40 anos, que não tinha saneamento básico, não tinha educação, não tinha possibilidade nenhuma de conhecimento. O que eu quero dizer é que
mesmo os pobres hoje em dia, tirando aqueles de situação mais miserável, mesmo os pobres hoje em dia têm uma condição assim que é muito melhor do que a condição, a mesma pessoa pobre há 500 anos atrás, ela tinha uma condição muito pior do que o pobre de hoje em dia. E a gente não para pensar nisso, a gente não para pensar que mesmo que a gente não tenha uma condição financeira tão boa, e no meu caso eu tenho uma condição financeira boa, a gente não para pensar que, cara, a gente é privilegiado. Se a gente tivesse nascido há 500, 1000, 2000 anos atrás, cara, a gente talvez não viveria nem aos 30, talvez a gente não viveria nem aos 40. Por quê? Porque a gente pegaria uma doença, não ia ter remédio, não ia ter medicina, sei lá o que, para tratar, e a gente ia morrer. Simples assim. Ou então, simplesmente, a tecnologia, a gente não tinha dominado. Tinha guerras. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas há 2000 anos atrás tinha muito mais guerra do que hoje. Há 2000 anos atrás, o ser humano ainda não tinha dominado plenamente o meio ambiente. Então, muita gente morria por causa, sei lá, de picada de inseto, porque um leão ou sei lá o que, um animal atacou a pessoa. Resumo da ópera: a vida humana, como um todo, há 500, 1000, 2000 anos atrás era muito mais complicada do que a vida humana hoje em dia. Mesmo os pobres hoje em dia têm uma vida que é muito melhor do que a vida dos pobres há 2000 anos atrás, sabe? E a gente não para pensar nisso, a gente é muito mimado, a gente não para pensar no custo que as coisas têm e no quanto, em comparação às gerações anteriores, a gente é muito melhor. Eu não quero aqui falar que o depressivo não tem razão de ser depressivo, a vida humana tá uma beleza, porque eu acho que assim, antigamente a gente vivia numa crise material, de escassez, não é exatamente de escassez de recursos naturais, mas uma crise material porque simplesmente a maioria da população não tinha nada. Então a gente vivia numa crise material. Só que hoje em dia essa crise material foi resolvida e o que existe na gente não é uma crise material, mas sim uma crise espiritual, uma crise de alma, vamos colocar assim, uma crise religiosa, talvez. Mas eu não vou entrar aqui para falar sobre a crise de hoje em dia. Mas assim, basicamente, a grande maioria das coisas que não tinham, sei lá, há 1000 anos atrás, hoje em dia tem. A maioria das pessoas hoje em dia consegue, sabe? Ainda mais porque a gente vive num país em que o Estado dá uma muleta, é uma muleta do caralho para as pessoas mais pobres e tal. A gente vive num estado de bem-estar social. E, enfim, é óbvio que também o Brasil tem os seus problemas, é óbvio que a educação brasileira, a saúde brasileira, SUS pública é uma merda, mas assim, é melhor isso, é muito melhor isso do que, sei lá, é muito melhor você ter que esperar na fila, sei lá, 3 meses para passar pelo médico do que você simplesmente não ter médico porque você é pobre, porque é o que acontecia, sabe? E a gente não para pensar nisso. E outra coisa também, a nossa existência, que a gente muitas vezes não para pensar, a nossa existência tem custos. O simples fato de você estar aqui, mesmo que você fale, mas eu sou um cara que eu mal saio de casa, eu não faço nada de casa, eu não faço nada fora de casa, você dá custos. É uma coisa que assim, é uma coisa que eu enxergo que é um dos patamares, um dos pontos para definir se você ainda é um adolescente ou se você já é um adulto. Porque um adulto, ele pensa nessa relação ato-consequência. E o adulto também pensa na relação de gastos que a existência dele traz. Então vamos parar para pensar. É uma coisa que eu comecei a pensar faz um tempo agora, que eu acho que agora eu tô mais adulto do que há um tempo atrás. A minha existência, só do fato de eu estar vivo, e como vocês sabem, eu moro na casa dos meus pais, só do fato de eu estar aqui na casa dos meus pais, eu gero para os meus pais gastos de água, porque obviamente eu consumo água, eu tomo banho e etc. Cozinho coisas com água, enfim. Eu gero custo de água, eu gero custo de alimentação, porque eu como boa parte das comidas que tem aqui em casa, por mais que eu compre bastante coisa, mas eu também como coisas que meus pais compram. Eu gero custos de iluminação, de energia, porque obviamente, até, por exemplo, agora mesmo eu estou gravando esse podcast no meu notebook, e o meu notebook está ligado na tomada, ou seja, está gastando energia. Então eu gero custo também de energia, eu gero custo também com gás, porque eu cozinho de vez em quando, eu gero custos com roupas, porque não que
que com roupas eu gero um grande custo, mas assim, vez em quando meus pais compram uma roupa pra mim, às vezes até sem nem eu pedir, às vezes minha mãe percebe que eu tô precisando de alguma coisa e ela mesma compra sem eu nem precisar falar nada. Eu também gero alguns custos ocasionais, de tipo, eu pedi pro meu pai, eu tô com pressa, e aí se eu for de ônibus vai atrasado, aí eu peço pro meu pai me dar uma carona, ou pro meu pai e minha mãe me dar uma carona, daí eles me levam, enfim, custo do tipo gasolina, enfim. Eu gero uma série de custos só do fato de eu estar aqui, por mais que eu não esteja fazendo nada, e vocês que escutam meu podcast há mais tempo, vocês devem saber que eu não sou uma pessoa muito materialista, que eu não sou muito consumista, mas mesmo assim, só do fato de eu estar aqui, eu estou consumindo não somente recursos dos meus pais, recursos principalmente financeiros, como também até recursos naturais. Por quê? Porque eu preciso me alimentar. Então eu como, basicamente. E a gente não pensa mais, por a gente estar tão acostumado a comprar comida já pronta no supermercado, a gente não pensa mais, também, não somente no recurso das pessoas que pagam as nossas contas, a gente não pensa somente nisso, mas a gente também não pensa mais nos recursos naturais que são gastos para manter a nossa existência. Já parou para pensar que para você continuar existindo aqui você precisa comer, e para você comer precisa que alguém plante uma alface, plante um tomate, crie um porco para matar o porco, enfim, você já parou para pensar que o simples fato de você ter necessidades de alimentação, alguém precisa criar a comida para você, para chegar até você e você poder comer isso? Ou seja, você gera custos, não somente de ordem financeira, mas também custos para o planeta, custos para os animais, custos para as frutas, legumes e vegetais, etc., que você consome. Isso principalmente se você come carne. Como vocês devem saber, eu sou vegetariano. Tudo bem que de vez em quando agora eu tô meio que furando o meu vegetarianismo, mas assim, eu sou predominantemente vegetariano e quero voltar a ser vegetariano mais estrito e tal. Mas assim, pro pessoal que come carne, vocês podem até falar, mas os animais foram feitos pra gente comer mesmo, e foda-se, porque tá escrito na Bíblia, e blá, blá, blá. Beleza. Não quero aqui entrar nesse mérito de, sabe, tudo bem, você pode achar isso. Mas você já parou pra pensar que aquele animal, por exemplo, você come muita carne de boi, que aquele animal, o boi, ele não queria morrer pra... Pensa bem, você quer morrer pra servir de comida pra qualquer um? Você quer morrer? Óbvio que não. E você acha que o boi quer morrer para virar comida para você? Óbvio que não. O boi só queria estar no pasto, comendo, correndo, simples, sabe? Trepar com vaca, é só isso que ele queria. Mas não, ele vira uma comida para poder te alimentar. E você pode até falar, mas foda-se, sabe? Foda-se, não tô nem aí. Beleza, você pode adotar uma atitude meio foda-se para isso. Mas sabe, eu acho que é no mínimo... justo a gente parar para pensar que a nossa vida requer sacrifícios de outras vidas. A manutenção da nossa vida requer sacrifícios. Sacrifícios dos seus pais, que tem que pagar suas coisas. Isso, óbvio, se você ainda mora com eles. Se você mora sozinho, é outra história. Mas assim, existe um sacrifício tanto dos seus pais para te manterem, quanto também um sacrifício dos animais, se você come carne, principalmente, para te manterem. O sacrifício das plantas. E você vai falar, mas as plantas não têm vida, as plantas não sofrem. Peraí, as plantas têm vida sim. Se as plantas sofrem ou não, já é outra conversa que eu não quero entrar nesse podcast. Mas enfim, existe um sacrifício dos animais, das plantas e também das pessoas que matam esses animais e plantas, que colhem as plantas ou que matam os animais para você. Existe também um sacrifício das pessoas que transportam a comida para chegar até o supermercado para você poder se alimentar. Ou seja, existe um investimento e um sacrifício gigantesco de várias pessoas, de vários animais, de várias plantas, frutas, vegetais, o caralho. Tudo bem, fruta não tem vida, então não é tecnicamente um sacrifício. Mas assim, enfim, as coisas por si só, elas não foram feitas para você, sabe? Uma árvore que começa a dar frutos, ela não dá frutos porque ela pensa, isso daqui é pro ser humano. Não, porque se você estudou biologia básica, você vai ver que as frutas são o meio das árvores, das plantas se reproduzirem. Então não é para você,
sabe? O leite que você toma não é para você. O leite que você toma é a vaca produzindo um leite pro bezerro, pro filho dela. E aí a gente vai lá e pega e rouba, entre aspas, e aí tá o leite aí para você. A carne que você come, o porco, sei lá o que você come, alguém matou esse porco para você poder comer. E é óbvio que esse porco não queria morrer. É óbvio que essa vaca não queria morrer. É óbvio que ninguém... Porque, simples, né? A base da vida, de toda e qualquer vida no planeta Terra, de toda e qualquer vida, é a manutenção da própria vida. Seja da vida humana, seja da vida animal não humana. Todo mundo só quer continuar vivendo, só quer continuar existindo. Ou seja, matar um animal para você comer é contra a natureza do animal que está se servindo de sacrifício para você. Eu não estou aqui querendo falar para você parar de comer carne. Não. Eu só estou querendo te abrir o cérebro, te abrir a consciência, te abrir a cabeça para você pensar, cara, alguém se sacrificou por você. Alguém se sacrificou só para você poder continuar mantendo a tua existência. Você não deveria ser, no mínimo, grato, sabe? A essa vida que foi ceifada, vamos colocar assim, essa vida que foi sacrificada para você manter a tua existência. Se mesmo assim você acha que não, porque eu quero comer mesmo, foda-se, tem que mais que matar vaca mesmo e não tô nem aí. Cara, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nenhum argumento assim para te convencer. A única coisa que eu posso falar é que, no meu ponto de vista, o teu nível assim de consciência é extremamente baixo. Porque eu acho que assim, e não é querendo cair em papo de esquerda, de empatia, não é nesse sentido, cara. O que eu tô querendo falar é que, cara, sabe, eu reconheço, eu não teria, primeiro que eu nem como carne mesmo, eu não teria culhões, eu não teria sangue frio suficiente para matar um animal para me alimentar dele, sabe? Porque simplesmente eu reconheço que aquele animal não quer ser morto por mim, ele quer viver a vida, ele quer a mesma coisa que eu, viver a vida, continuar vivo, sabe? Eu acho que você ser minimamente grato, e não somente aos animais, agora já entrando na parte da conclusão aqui do podcast, mas você ser minimamente grato, não somente aos animais, mas a todo mundo que está fazendo um sacrifício para a tua existência, seja os animais, seja as árvores, seja a pessoa que está lá matando os animais, seja a pessoa que está fazendo o transporte dos animais, das plantas, sei lá, dos produtos para você, as pessoas que estão lá organizando os produtos da prateleira do supermercado para você, a tua mãe que cozinha a comida. Eu acho que você ser minimamente grato a todas essas pessoas, a todas essas vidas que garantem a tua própria vida, eu acho que é o mínimo, sabe? Porque é o que eu tava falando, cara, a gente vive numa geração que tem tudo na mão, numa geração hiper mimada, sabe? Enfim, e outra coisa, também existe uma série de sacrifícios não somente na área da comida, mas em várias outras áreas que às vezes a gente até nem vê, existe sacrifício. Por exemplo, eu não sei, eu acho que a maioria das pessoas nunca parou para pesquisar sobre isso, mas vocês sabiam que há uns anos atrás a Nike se envolveu num escândalo aí de trabalho escravo? É óbvio que esse escândalo aí não veio ao público, não ficou bem conhecido. Acredito eu, porque a própria Nike meio que calou quem estava fazendo, pagou basicamente para esse negócio não se expandir muito. Mas há alguns anos atrás, não me recordo quantos, mas a Nike sofreu uma série de acusações de trabalho escravo. E a Nike, obviamente, não tem nada a ver com comida. A Nike produz artigos esportivos, roupas, e etc. E ela, não vou dizer aqui se é realmente verdade ou não. Não tá no meu cargo falar se é verdade ou não. Mas assim, vamos entrar agora num raciocínio mais básico. Vamos entrar aqui, lógica. Vamos supor que você é uma empresa grande, uma empresa que tem grana pra caralho, que você quer produzir camisetas. Nos Estados Unidos, se você for produzir essa camiseta, com a mão de obra que você tem nos Estados Unidos, americanos, você vai ter que pagar $100 por hora para um americano fazer esse trabalho. Eu estou aqui dando um exemplo, não é realmente real, né? Não tomem aqui por literal, sabe? Nos Estados Unidos você vai ter que pagar $100 a hora para o trabalhador lá aceitar fazer o trabalho. Já, por exemplo, se você abrir uma filial num país bem pobre, fudido da África, para fazer o mesmo trabalho que o americano faz, você vai ter que pagar $1 a hora. Ou seja, Estados Unidos você vai pagar $100 para o trabalhador de lá fazer uma camiseta, e na África você vai pagar $1 para um trabalhador de lá fazer a camiseta. Pergunta
óbvia. Qual essa grande empresa que quer fabricar camiseta? Em qual país que você acha que ela vai abrir a filial? Nos Estados Unidos, que é $100 a hora que ela vai ter que pagar, ou na África, que ela vai poder pagar $1 a hora, porque lá na África o dólar vale coisa pra caralho e também lá não existe lá muita mão de obra qualificada e ninguém basicamente tá nem aí pra África. Qual país que você acha que a empresa vai instalar a filial para produzir trabalho quase de graça? É óbvio, a resposta é óbvia. Então, assim, não somente a Nike, mas tem várias outras companhias, a Nestlé, por exemplo. A Nestlé, ela não se utiliza, nunca teve nenhuma denúncia assim, explícita de trabalho escravo. Mas a Nestlé, por exemplo, ela faz testes em animais. Eu também não quero entrar aqui nesse atributo. Eu não sou nem vegano. Mas, assim, o fato é, medicamentos, roupas, alimentação, estrutura básica para a minha existência, que é a estrutura de iluminação, de um teto que eu tenho para viver e etc. Foram feitas uma série de sacrifícios para eu estar onde eu estou. Sacrifícios de comida, sacrifícios de pessoas que fizeram as minhas roupas, que sabe-se lá ou não se foi trabalho escravo. Aí vai vir um otário falar, mas isso daí nunca passou no jornal. Você acha mesmo que esse tipo de coisa vai passar no jornal? Que as grandes empresas que têm dinheiro pra caralho não vão subornar o sistema para isso não cair nos grandes jornais, para não cair no Jornal Nacional? Tu realmente tens esse nível de ingenuidade de realmente acreditar que os grandes escândalos chegam na superfície? É óbvio que não, meu amigo. É óbvio que não. Esses exemplos que eu tô pegando aqui, esses pequenos exemplos, Nestlé com experimento animal, a Nike com acusações de trabalho escravo, outras empresas, tem uma empresa grande, não sei se é Gucci, eu não lembro, mas tem uma marca aí de joalheria que eu não lembro qual é o nome, mas assim, ela também já foi acusada de estar realizando trabalho escravo. E eu não vou, como eu disse, entrar aqui no mérito de dizer se é verdade ou não. Mas assim, é lógico, é meio lógica. O que você faria se você estivesse no lugar da empresa? A resposta é óbvia, sabe? Então, assim, resumo da ópera, existe uma série de sacrifícios, uma série de custos para você estar onde você está. E eu acho que você ser minimamente grato, seja grato aos seus pais, seja grato, sei lá, aos animais que estão morrendo, seja grato aos funcionários do supermercado, seja grato a, sei lá quem, ao africano que tá lá colhendo bagulho, tá lá tirando... se não me engano, a produção de chocolate também, a briga também se utiliza de trabalho escravo lá na África. É aquilo lá que eu tava falando, cara. Na África, em outros países não, porque a África é um continente. Mas na África, em alguns outros países, fora da África até, Ásia eu diria, China, se utilizam de mão de obra que é praticamente escrava, que os caras ganham muito pouco para fazer um trabalho fodido, sabe? E só do fato de você não ter nascido nesses lugares, de você não ter que seguir essa vida de merda que muita gente por aí segue, eu acho que já é algo pra você ser grato. E aí, aí você vai me perguntar, a quem ser grato? Eu sou grato não somente aos meus pais, mas eu sou grato ao absoluto, aquilo que é ao transcendental, vamos colocar assim. Eu não vou entrar aqui muito no âmbito de definir o que é o absoluto, o que é o transcendental, mas vou resumir, eu sou grato ao tal, entre aspas, ou a Deus, como quiserem chamar, mas eu evito utilizar Deus para isso, porque eu acho que Deus não se mete muito no rumo das coisas materiais. Mas enfim, eu agora, isso é algo que eu estou trazendo para o meu ano de 2020, eu quero começar, não somente 2020, mas para o resto da minha vida, a sempre agradecer, antes de fazer uma refeição, principalmente almoço e janta, agradecer a comida que eu estou comendo. Por quê? Porque houve sacrifício para essa comida estar na minha mesa. Houve sacrifício dos meus pais, que tiveram que trabalhar para pagar minha comida. Houve sacrifício das pessoas que estão no supermercado, que colocaram lá o bagulho pra... mas elas são pagas. Beleza, mas elas são pagas com um salário medíocre, um salário merda. Todo mundo que trabalha em supermercado, sabe, balconista, atendente de caixa, aí sabe um salário merda. Então, assim, eu sou grato à minha mãe, ao meu pai, que me pagam a comida, eu sou grato às pessoas do supermercado, eu sou grato às pessoas que colhem a comida lá na horta, eu sou grato, talvez, ao carinha lá africano que fez as minhas roupas a um preço baixíssimo, eu sou grato
basicamente todo mundo que esteve na produção desse algo que eu estou consumindo, desse algo que eu necessito. Então, assim, de começo eu tô começando a aplicar minha gratidão, entre aspas, porque eu acho que é importante a gente ter gratidão, porque senão a gente vira um mimado de merda, sem consciência de nada, sem consciência de ação, consequência. Eu estou começando a ser grato primeiramente às refeições. E como esse hábito, esse lance da gratidão, da consciência do custo das coisas, eu comecei a desenvolver mais pela via do Oriente do que do Ocidente, eu pensei, então vou falar em japonês, porque principalmente algumas doutrinas, não exatamente japonesas, mas algumas doutrinas lá do lado da China, Japão e Coreia, eu pesquisei como se fala obrigado pela refeição em japonês, caralho, eu sempre esqueço, shokuji ou arigato. Eu tenho que decorar. Shokuji ou arigato. Isso, como eu disse, se estiver certo. Se alguém souber como, se realmente está certo ou não, falei. Mas enfim, comenta aí. E essa é a primeira parte. Eu tô primeiro desenvolvendo a gratidão nessa área da alimentação, porque é uma área que eu necessito mais, que eu executo todo dia, eu como todo dia, eu almoço todo dia, eu janto todo dia. Então, primeiramente, eu tô desenvolvendo a gratidão nessa área. Então, antes das minhas refeições, da janta e do almoço principalmente, eu paro na cadeira, eu junto as mãos, como se eu estivesse orando, rezando, fecho os olhos por 2 segundos e falo shokuji ou arigato. Eu tô fazendo isso, tô tentando fazer isso em todas as minhas refeições. Às vezes eu esqueço, mas eu tô tentando desenvolver isso, sabe? Como uma maneira de, nem que seja por 5 segundos, mas lembrar que a minha existência traz custos, a minha existência traz gastos, e eu tenho que fazer honra a esses custos, a esses gastos que são feitos para a manutenção da minha existência egoísta, mesquinha e mimada. Então, por isso, shokuji ou arigato, antes de todas as refeições. Depois eu vou tentar desenvolver um pouco mais esse lance da gratidão, ir para as outras horas e ser grato pela vida como um todo. Não é querendo, sabe, que gratidão por estar vivo, a vida é maravilhosa. Não é isso. É só que cara, sabe, eu já cansei, sabe, de ficar reclamando das coisas. É o que eu tô dizendo já faz um tempo, cara. Você tem 2 opções. Ou você aceita a vida como é e vive, ou você se mata. E eu já cheguei e eu não vou me matar agora. Eu vou continuar vivo. Então eu acho que o mínimo que eu devo fazer é ser grato. Ser grato aos meus pais. Ser grato às pessoas que estão se sacrificando, que estão trabalhando para eu ter o que comer. Ser grato às pessoas que, quem sabe, estão aí sendo vítimas de trabalho escravo para eu ter as roupas para eu vestir. Ser grato às pessoas que estão trabalhando lá na África para poder ter o meu mísero chocolate. Ser grato as pessoas que trabalharam para ter uma linha elétrica para poder ter energia aqui em casa e poder usar a internet. Ser grato às pessoas que estudaram e desenvolveram a internet para poder estar aqui nessa merda e baixar PDF, ler e boa parte do conhecimento vem através de gente. Então, enfim, ser grato por uma série de coisas. É isso que eu estou tentando desenvolver em contraste com essa existência mesquinha e sem consciência e tipo, o mundo me deve tudo, sabe? Que a boa parte dos jovens hoje em dia tem. Meu irmão, por exemplo, ele tem muito isso. Ele acha que alguém deve alguma coisa a ele. Não, ninguém deve porra nenhuma a nós. A nossa existência traz uma série de gastos. Eu acho que a gente, pelo menos a gente pensar nisso e ser grato, mesmo que você fale, a vida é uma merda, mas, cara, se mata ou pelo menos agradece, cara. Ou se mata ou fica aqui e agradece, cara. É isso, agradece. Porque teu pai e tua mãe tá tendo que ralar caro pra você aí poder ficar reclamando aí da vida. Se eles não estivessem falando, você não poderia estar nem reclamando da tua vida, porque provavelmente você também teria que estar trabalhando pra complementar a renda dos seus pais. Então, cara, cala a boca. Enfim, é isso aí. Como eu disse, desculpa se minha voz, sei lá, tá meio fina ou se eu falei muito lento. É que, como eu disse, tá meio foda o NoFap, rotina e mudando coisas. Até o próximo podcast. Beijos, abraços e falou.